Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre o papo artístico literário sobre os pernambucanos, aqueles que fizeram e que fazem a história. Hoje vamos falar não de uma pessoa, e sim de um ritmo, de uma dança, o maracatu. O tema maracatu, um ritmo autenticamente pernambucano. E para falar um pouco, apresentar um pouco sobre o maracatu para nós temos hoje a visita da professora Carlas Ferreira. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor, como vai? Vou bem. Eu gostaria de saber o seguinte, você vai apresentar um pouco para nós sobre o maracatu, não é isso? Iremos conversar um pouquinho sobre maracatu, sobre um pouquinho da história do maracatu, as nossas vivências e tirar um pouquinho, levar um pouquinho de conhecimento para os estudantes, para os professores, de valorização da nossa arte, da nossa cultura. E também saber um pouco sobre a estrutura do maracatu, não é isso? Exatamente. Os tipos de maracatu, Os etc. tipos, como é que o maracatu tem essa amplitude desse impacto, né, social, de trazer cidadania, de trazer na sua composição com o colorido, a história, a tradição e a resistência, né, dessas grandes discussões sobre religiosidade, sobre questões afro, questões de preconceito, racismo e etc., que são debatidas na escola. Muito interessante. E, antes de mais nada, eu gostaria que a professora falasse um pouco do seu currículo, professora. Bem, eu fui convidada, né, pelo nosso querido professor, mas a minha área de atuação é na área de exatas, eu sou doutora na área de exatas e a minha experiência com o maracatu, professor, é realmente de vivência do maracatu. Então, eu toco maracatu, eu participo de projeto cultural, eu vejo essa mudança social além dentro da escola, fora da escola. E aí, eu acho que foi isso que trouxe essa motivação de trazer aqui um pouquinho da nossa maracatu. É interessante, eu fiz questão que a professora falasse do currículo dela, da formação dela, justamente pela questão, veja que é alguém da área de exatas, engenharia, não é isso? Qual é a engenharia? Engenharia nuclear. Engenharia nuclear, olhe para aí, engenharia nuclear, mas que se dedica, que gosta da questão do maracatu, justamente a questão, a exatas e a área de humanas, não é isso? Pois é. E antes... E aproveitando, viu, prof, o maracatu, o ritmo tem muita matemática, viu? Se você for fazer todo uma análise também de números e ver essa parte de exatas do maracatu, você vê. Desde os modos como as pessoas se vestem, as tranças, o estilo, a questão de ritmo, musicalidade, você vê muita matemática nisso. Além do colorido. Professora, E da justamente questão de aqui, religiosidade. justamente o que a senhora falou aqui, dá para entender muito bem. Eu não posso separar o que é de humanas, o que é exato, tudo é o homem, não é isso? Tudo é homem. Olha Tudo aí, estudante. esse pensar, né, do nosso estudante no ambiente interdisciplinar, do professor trazer projetos que atraem o estudante para se reconhecer no meio, se identificar. E nessa ideia de trabalhar maracatu, eu vejo muitos trabalhos, muitos resultados positivos, que marcam a história de diversos estudantes, estudantes que viraram profissionais hoje. Não, professora, e outra coisa, já que a senhora está falando tanto sobre a questão do estudante, a senhora também foi aluna, estudante da escola pública, não é isso? Fui estudante de escola pública lá do Hugo Gerdau, no ensino fundamental, lá em São Martim. Fui estudante de escola pública lá no IPCEP, no Luiz de Camões. Fui estudante de escola pública lá no Colégio da Polícia Militar. E também da universidade, né? E hoje já dei aula no Instituto Federal, na universidade e agora em instituições, né, universitárias privadas, como outras, né? Não, isso é interessante mostrar, justamente eu falei essa questão, ter sido estudante da rede estadual de ensino, para mostrar que você, estudante, tem e deve essa capacidade de lutar. E eu gostei, justamente, que a professora Carlas falou aqui, essa questão de que o maracatu, certo? Olha aí, com pessoas de várias profissões, não é isso? Tem diversas profissões, você tem de criança, adultos, velhos, você tem a questão do idoso, né? A gente tem uma questão tradicional dentro do enraizamento do maracatu, a questão religiosa de ancestralidade, que a gente respeita muito essa questão de tradição
histórica, do que vem, né, da comunidade para a gente, do que vem da essência, da natureza, para trazer essa característica do maracatu ser ou maracatu rural ou maracatu nação. E aí, né, a gente traz uma comunidade nesse trabalho com o maracatu, uma comunidade que vivencia de fato essa inclusão na arte, como é que se diz? Autoconhecimento de si mesmo, da ideia de estou participando, poxa, eu não sabia que era isso. Muitos relatos estudando, poxa, eu pensei que era um dilema de religião, não podia participar porque a religião do meu pai é esse e aquele. Mas não, eles interagem, eles quando começam a conhecer mais o maracatu, eles têm interesse pela musicalidade, independente da instituição, viu, prof? Seja ela rural, porque eu trabalhei, a gente vivenciou maracatu na área de instituições, né? No interior de Pernambuco mesmo, e vivenciou maracatu aqui na região metropolitana, e os resultados são fantásticos com os estudantes. Eles participam, eles dançam, eles aprendem a questão do ritmo, né? A diferença, a parte histórica, a diferença do maracatu, dos tipos de toque, aí eles veem tudo isso. Interessante que a senhora professora está me dizendo, tirando também acho que muitas dúvidas dos nossos estudantes, justamente porque está citando justamente que pessoas de várias profissões, de vários credos... Temos contadores, temos técnicos, pelo menos no maracatu que eu faço parte hoje, tem contador, tem técnico, tem psicólogo, tem o pessoal da comunidade, tem crianças de 6 anos a adolescentes, tem pessoas que entraram agora na faculdade e saíram da marginalidade. A gente tem pessoas que saíram da marginalidade a partir dessa vivência com o maracatu, porque a gente também tem as reuniões de maracatu para socialização, para mostrar questões de cidadania, de ética, valores sociais, que é importante. Não só dentro da instituição escola, mas também fora da escola a gente tem essa oportunidade do maracatu fazer isso, além do empreendedorismo social, criativo, onde às vezes se torna renda para as próprias pessoas que estão participando. Eles aprendem, de certa parte, uma profissão, uma oficina, um artesanato, alguma coisa, até mesmo um modo de se vestir, para poder desenvolver esse maracatu como um todo, num contexto social. O que eu estou achando aqui interessante é que estou levando aqui uma verdadeira aula de conhecimento sobre o maracatu. Antes de mais nada, também gostaria de destacar para o nosso estudante, para você estudante, que nós estamos sem máscaras, porque estamos usando o biombo, certo? Com o código, né? Com a proteção, olha aqui, ó, a proteção contra o coronavírus. Professora, eu gostaria que a senhora olhasse como há na tela, certo? É a maracatu, um ritmo autenticamente pernambucano. Explicasse essas duas fotos. Eu trouxe essas duas fotos para a gente recordar, né, que esse maracatu que a gente está falando é o maracatu que muitas vezes são vivenciados no carnaval. A gente vê essas cenas maravilhosas no carnaval, as cortes. Então o maracatu ele vem historicamente de uma representação negra, uma oportunidade naquela época. Então os primeiros maracatus, né, evidenciados assim, historicamente foram de 1700, as primeiras evidências do maracatu, onde essa foto aí é de 1830 essa foto aí, aproximadamente. Essa foto está em destaque. Quem é? É uma rainha do maracatu. Uma santa? Eu não sei não, eu trouxe porque achei linda a foto dela, assim, é uma das fotos mais antigas que a gente tem de registro do maracatu. E a gente sabe que o maracatu, assim, muitos estudiosos, vocês podem pegar, né? A gente não veio para trazer teoria para vocês, estudantes, a gente está trazendo assim que, por mais que muitas pessoas tragam definições de maracatu, mas ele vem surgindo a partir de instituições, né? Da instituição mestra, que foi a realeza quando eles trouxeram, e a coroa portuguesa autorizava que existissem esses momentos, como os negros, onde eles iam representar a corte. E nesse momento eles traziam o ritmo, né, dos negros, que são o batuque, aquele ritmo, e traziam o colorido, os adornos, a questão da calunga. Então, o maracatu, ele vem uma representação, ele apresenta esse momento ele geralmente era apresentado no período de Nossa Senhora do Rosário. Sim, né? como a Anatela, eu gostaria como a Anatela, que mostra, né, que a coroação aconteciam no dia de Nossa Senhora do Rosário,
E os homens, né, eles se apresentavam nessas cortes, os negros, e aí a realeza ficava observando. Para os negros era uma manifestação que eles mostravam a dança, a musicalidade, mas para a corte era uma forma de representar eles mesmos lá. Eu achei interessante, quer dizer, deu para entender que quando você fala de ancestralidade, é justamente isso, não é? O maracatu, o maracatu do baque, né, do baque virado, né? A gente tem a ideia que a base religiosa do maracatu está na tradição juremeira, né, que é na tradição da Umbanda. E aí, quando se faz esses comentários, muitos estudantes, eles associam isso a macumba. E aí, existe todo um preconceito religioso, tá certo? Todo um discurso quanto à religiosidade, isso que a gente trabalha, a gente vê que esse diálogo é muito importante para a valorização e quebrar essa ideia das diferenças entre o estudante pelo fato dele ser de uma religião ou outra. Porque o que está se tratando, dando a oportunidade para o estudante é dele vivenciar música, saber da tradição, da história dele, respeitar os valores morais dos outros e entender que existe a questão do contexto da religião umbanda, mas existe o candomblé, existe os outros, mas o maracatu nação, ele tem essa característica, que ele tem toda a parte de representação. Cada elemento do maracatu tem uma representação religiosa, até mesmo a calunga. Sim, ela simboliza? Ela simboliza a parte dos orixás, da parte da representação religiosa. Na calunga, cada um tem uma representação. Tudo depende de cada maracatu. Ô, professora, só uma perguntinha, para explicar melhor para os nossos alunos. O maracatu, claro que ele não é único, homogêneo, ele tem divisões, né? O maracatu de baque solto, não é? Tem o de baque solto, que é o que a gente diz, maracatu nação. Não, o maracatu baque solto e baque virado. Deixa eu... Tá? O maracatu, o baque virado, é aquele maracatu rural. Caboclo de lança. O baque solto. O baque solto é o maracatu rural. O baque solto é o maracatu rural, que é o do caboclo de lança, que a gente vê a representação dos caboclos de lança. E o maracatu, né, esse nação, é o maracatu que tem a corte, tem os batuqueiros, tem as iá. Como mostra aí a tela? Passa aí, por favor. Na tela aqui, ó. Justamente. E aí, na tela, tem todos os personagens que você pode observar do maracatu, como Dama do Passo, Rainha, Vassalo, e as figuras da corte, né, príncipes, embaixadores, damas, até a ala dos batuqueiros. E o interessante é que a senhora falou algo muito importante, que foi justamente essa questão de muitas pessoas criticam porque não conhecem a questão da religião, né? Inclusive, eu acho que eu vou falar algo que eu vi na questão do carnaval, que existem até maracatus cristãos, já viu isso? Existe. Hoje você vê o respeito, né, dessa frente evangélica de reconhecer que é musicalidade, é cultura. Independente da questão religiosa, tem espaço para se representar, tem espaço para vivenciar. É muito bom. Eu tenho um grande problema, eu vou confessar com o professor, com a ideia de tocar e cantar. Eu só tocava, eu só cantava. Então, não existia, eu não conseguia fazer os dois ao mesmo tempo. Então, à medida que a gente vai praticando, vai aprendendo, porque muitos estudantes, tia, eu não consigo não. Tia, eu não consigo acompanhar o ritmo. Mas, à medida que ele se permite vivenciar, ele não só acompanha o ritmo, mas ele começa a se divertir. Ele começa a entender a ideia dos compassos, a ideia da afinação, da vivência de instrumentos diferentes, sons diferentes, de ele se identificar com o instrumento. Porque existe não só o bombo, existem outros instrumentos dentro do maracatu. E aí, no maracatu, né, nessa diferença entre os maracatus, você vê essa felicidade da vivência de estar lá. Então, por isso Professor, uma pergunta bem pessoal. Você prefere no maracatu cantar, tocar ou dançar? Olha, professor, depois de 2, 3 anos no maracatu... Qual seria o mais prazeroso? 2, 3 anos no maracatu, hoje eu consigo dançar, cantar e tocar. Mas é difícil, viu? É muito difícil. Tem gente que tem uma habilidade maravilhosa, mas eu prefiro tocar, porque na hora que eu tô tocando, eu extravaso. Eu e adoro tocar bomba, mas eu toco outros instrumentos, mas adoro ser batuqueira.
E algo que a senhora falou que eu gostaria de destacar muito bem é esse ponto quando falou justamente que muitas pessoas saíram da marginalidade ou não entraram na marginalidade Exato. por causa do maracatu. Então o maracatu como esporte salva vidas, não é isso? Salva. Assim como o esporte, a arte salva vidas. Eu escutei uma pessoa querida falar uma coisa essa semana dizendo assim, Carlas, quem vivencia a arte, quem faz arte, são pessoas muito iluminadas. Porque como é que consegue trazer música, arte, colorido, atração, além de toda uma questão histórica e tá aí vivenciando? Então, é uma vivência diferenciada mesmo, mas é importante dar essa oportunidade ao estudante se identificar e decidir o que é aquele conceito, construir aquele conceito para ele. Não com tabus, não com dilemas sociais, e se ele compreender esses dilemas sociais, essas diferentes discussões, esses pontos de vista diferentes que ele traz da família, né? Ele traz uma questão cultural da família que precisa ser respeitada, a gente respeita, mas isso não pode proibir ele de ampliar esse conhecimento como um todo. Então, as diferentes vivências devem ser permitidas. Então, como estudante, né, eu gostaria muito que eu tivesse tido esse diálogo quando na minha infância, na minha adolescência, de que tudo era permitido no sentido que fosse positivo para o meu crescimento como ser humano, como cidadão. Então, não só maracatu, como outros ritmos, como você tem caboclo de lança, você tem a parte de coco, cianda, tudo é tradicional o nosso de Pernambuco. Então, vamos permitir que eles vivenciem, conheçam. Então, professora, poderia só lançar aqui um pedido para os nossos estudantes participarem, por favor? Se permitam participar, vivenciar, conhecer primeiro para depois julgar. Essa ideia do julgamento prévio é muito complicado, principalmente porque isso vem de um contexto mesmo familiar, vem de um contexto do social que ele está inserido. Às vezes o nosso estudante, eles vivenciam muito bregas, como é que são os outros? Tecnobregas, não sei o quê. Funk. Mas quando a gente traz, por exemplo, Selma do Coco, ele até identifica que aquilo é coco, por causa, olha, passo da Ema, Leila, né? Aquele negócio, como é? Tem ritmo, né? Tem os ritmos que algumas músicas eles até por brincadeira conhecem. Mas eles começarem a entender que eles podem vivenciar aquilo, se divertir. Então, como esses ritmos tecnológicos estão vindo do sul e de outros lugares, regiões, né? Então, se permitir conhecer é um grande desafio, tá certo? E que os professores, né, e os próprios diretores de escolas públicas ou privadas, eles permitam que esses projetos sejam realizados, né? Não digo não só realizados, mas que eles possam ter um momento para ser repensado, idealizado nos planejamentos pedagógicos da escola. Porque muitas vezes eles dão oportunidade para que exista, mas por questões de grupos, entre grupos, acaba sendo fechadas as portas em algumas escolas, em algumas comunidades. Mas que sempre se repensem qual é o papel maior, que é o papel do nosso estudante. É aquele que tem que vivenciar isso. Professora, justamente. E o professor aprende muito, viu? O professor aprende muito, principalmente com esses projetos que envolvem arte, cultura, etc. Professora, justamente essa questão que a senhora falou, da questão de outras regiões e Maracatu, a pernambucanidade, gostaria que olhasse na tela e lesse para os nossos estudantes. Atualmente, o nosso maracatu ele permanece existindo e resistindo enquanto expressão cultural, característica do estado de Pernambuco. Ao mesmo tempo, tradicional e dinâmica, né? Essa tradicional e dinâmica num constante processo de transformação. Por que a gente está discutindo isso? Porque quando a gente vai para o sul do Brasil e sudeste, hoje, o sudeste em específico existe no carnaval, assim como os trios elétricos vieram para cá, os trios elétricos saíram da Bahia e foram para lá. A ideia dos blocos carnavalescos, das pessoas se fantasiar e ter esse momento. O maracatu ele está presente firmemente em muitos blocos e muitas apresentações e agremiações no sudeste do país. São Paulo, Rio de Janeiro, existem excelentes estudiosos. Se vocês tiverem curiosidade mais em ler, parte teórica, histórica, maracatu, vocês vão encontrar muita coisa, mas é de Pernambuco.
E É na, e na tela nós temos um outro aí, olha, poderia para ler para o nosso E aí estudante? eu trouxe também, né, essa caracterização aí do que seria o maracatu rural. O nosso maracatu rural é o maracatu baque solto, tá? Ele é uma manifestação folclórica do nosso estado e tem como principal símbolo o caboclinho, o caboclo de lança. Gente, é muito difícil esses bordados, é muito demorado. É um trabalho geralmente de família, familiar, assim, de economia criativa sustentável mesmo, para essa parte de produção Indumentária, né? do caboclinho. Não só o caboclinho, mas também o maracatu nação. Todas as vestimentas, geralmente da corte maracatu, muitos deles são produzidos pelos próprios integrantes do maracatu. Ô, professora Carla, interessante que voltando aqui ao maracatu rural, esse maracatu de baque solto, parece-me que são homens e mulheres do campo, simples, em sua maioria, né? Em sua maioria, que à noite, que na festa de carnaval, eles usam essa indumentária, E né? eles saem. Existem cidades que fazem, né, momentos culturais, Nazaré da Mata. né, que é momentos multiculturais, festivais multiculturais, onde dão uma grande oportunidade para apresentações em público e valorização dessa nossa cultura. Não só isso, mas também bacamateiros. E você sabe o que é bacamateiros? Sei. Aquele pé, eu morro de medo, mas tudo bem. Mas tem... Tem os bacamarteiros, tem rei e rainha de ciranda, tem momentos que são vivenciados dentro da comunidade para permitir essa vivência cultural. Professor, é interessante que em todo esse desenrolar da nossa conversa aqui, sempre batemos nessa tecla, essa busca da valorização do que é nosso, nossas raízes. Não desvalorizando, claro, de outras regiões, mas essa preocupação em nosso estudante pernambucano em especial, valorizar o que é nosso. Quando a senhora falou justamente que o estudante pernambucano, claro, em especial, reconhece, isso é uma ciranda, isso é um coco, isso é um maracatu, etc., um bacamarte, etc., mas também não só reconhecer, né? Também é deixar-se, como a senhora falou, deixar-se gostar, deixar-se entender e tirar o preconceito e gostar do maracatu, não é E isso? respeitar o maracatu. Ele é muito maior, a estrutura do maracatu é muito maior do que só aquele momento da apresentação. Existe a apresentação de palco, existe a apresentação num cortejo mesmo, existe a apresentação num momento religioso, né, como o Dia da Consciência Negra, que existe essa comemoração, né, do maracatu. Existe as apresentações que são a nível de educação ambiental mesmo, dentro das escolas, que muito se fala de alguns projetos itinerantes que vai só uma parte dos componentes. E existe, dentro do maracatu, outros caminhos que a gente pode percorrer. Aí o que eu trouxe nessa tela aí, ó, veja aí a tela. Na tela, como Na na tela? tela, eu ainda não sei. E aí, nessa tela, você consegue ver aí uma buchudinha ali no cantinho. Lá no cantinho, ó, prof. Sim. Lá. Sou eu. Eu toquei maracatu, eu trouxe pra vocês uma vivência e eu toquei maracatu até os 9 meses de gravidez. Só que eu fui promovida, né? Do bombo, por causa do toque lá, eu fui promovida pro AB. E por último, eu tava naquele, faz tom, que eu gonguei. E aí... Não precisa se parar por causa da questão. Aí eu vou ampliar mais. O maracatu hoje você tem uma vivência, uma discussão muito ampla e uma oportunidade, né? Você vai ver muitas discussões sobre sexualidade, sobre identificação, né? Como você se identifica dentro da sociedade. O gênero, né? Da questão de gênero, você vê maracatus que são aquele brilho, mas você vê diferentes gêneros sendo lá respeitados, sendo trabalhados. Você vê a questão de, independente se a pessoa tem necessidade especial ou não, tá no maracatu também tocando, tá no maracatu contribuindo de alguma maneira, tá na comunidade trazendo um pouquinho de arte, traz na comunidade um pouquinho de cultura. Na tela novamente, Carlas, eu gostaria que a gente abordasse mais um pouco essa questão da cultura pernambucana, a musicalidade, essa identidade, não é? O que é que a senhora tem a dizer sobre a questão do maracatu e a cultura pernambucana? Professor, eu só tenho a agradecer, né, inicialmente, assim, o seu convite, né, principalmente para falar sobre isso, porque em tudo que a gente conversou hoje, a gente pode perceber que o maracatu, a religiosidade, a questão de
musicalidade, dos ritmos que são tratados, dos toques que existem vários toques, nem todos os maracatus têm os mesmos toques. O maracatu nação, geralmente, ele tem a característica de construir as suas músicas e construir os seus toques. Então, você vai ver, tem maracatu que já chega batendo, tum, 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 tum. Então, você já conhece o toque do maracatu pelo baque dele. E você tem maracatus que existem toques que caracterizam o maracatu. É isso que a gente precisa saber. Então, se a gente consegue caracterizar um ritmo, um tipo de contribuição cultural, uma tradição, vamos dizer, a riqueza que é o maracatu no seu papel cultural para a nossa arte, para a nossa essência, né, como pernambucano, a gente tem como falar como um todo. Então, a gente pode falar de, vamos se preocupar com o cidadão, com o ser, com o estudante, com você, estudante, na ideia de que é permitido sim que você cresça, que você vivencie, que a gente está preocupado sim com todo o carinho, que você vivencie a oportunidade de ser feliz a nível cultural, de vivenciar de modo feliz o reconhecimento quanto à sua religiosidade, o respeito, independente da distinção, seja católico, seja evangélico, seja candomblessista, seja umbandista, seja o que for, mas a gente saber respeitar e o outro saber lhe respeitar, assim como a ideia de gênero. Então, como cultura pernambucana, a gente traz isso muito enraizado a nível do histórico, dessa oportunidade que o maracatu nos traz. E eu digo isso como vivência própria, prof, e eu tenho a oportunidade de vivenciar esses projetos, né, nesse contexto como um todo. Eu falo como uma pessoa que vive esse maracatu funcionando num projeto social de pequena escala, mas que tem um valor sentimental muito grande, onde pretendo passar isso para os meus filhos, para minhas tradições e levar isso para o estudante com todo o carinho do mundo, porque para vocês a gente considera eles como nossos filhos, né? Verdade. Como o que a gente tem de conhecimento e de carinho, que eles cresçam, a gente quer, a gente tenta mostrar. Então, eu sei que isso é uma preocupação de todos os professores, toda a comunidade escolar. Então, essa contribuição que a gente traz, né, de você ter esse olhar. Vamos ter um olhar mais técnico, vamos ter um olhar. Se tiver que pontuar como projeto pedagógico, está aí. Ô, professora, e outra coisa, já dá para perceber, viu, estudantes, aqui em especial, que nós temos aqui a professora Carla. Ela é uma pessoa que tem vivência no maracatu. Não é essa estudiosa apenas do maracatu. Ela estuda e ela tem vivência, ela conhece na essência o maracatu. Eu gostaria, professora, para terminar aqui, se eu falasse um pouco, assim, indicasse aos estudantes o que procurar, onde participar. Certo? Isso. Suas palavras finais aqui para os nossos estudantes. Tá certo, prof. Olha, existem diferentes maracatus na região metropolitana do Recife. Existem maracatus nos Alto do Patiqual, tem diversos bairros da região metropolitana do Recife, existe maracatu. Eu faço parte do maracatu lá em Abreu e Lima, é o primeiro maracatu nação que a gente fundou lá. A gente ainda está num processo de documentação, mas é um maracatu que já vive e já teve mais de 20 apresentações de instituição pública, instituição privada, instituição federal, municipal e principalmente esse trabalho de formiguinha nas escolas, que a gente vivencia os alunos tocando, eles mudando a visão sobre a arte, eles participando de teatro, trazendo, eles mesmos construindo e reproduzindo isso. Então, é o que motiva, né, a gente continuar com o projeto. É possível sim de participar. É preciso ter um instrumento? Nem sempre. Às vezes nesse maracatu ele já tem instrumento, você chega, começa a ensaiar e você vai juntando, nem que seja num porquinho, vai comprando seus instrumentos, ou você aprende mesmo a confeccionar. Tem oficinas que ajudam a confeccionar e você participar desse contexto. Então, toda a comunidade colabora, nem que seja bordando, costurando, fazendo um lanche, mas é bem interessante a vivência dentro do maracatu, no contexto do maracatu, assim como na questão dos maracatus que existe a religiosidade. Por exemplo, nesse maracatu que eu estou, ele é um maracatu nação, existe o princípio religioso, todas as obrigações são feitas, que a gente traz essa ideia dessa como é que se diz? Dessa valorização, da questão da ancestralidade, né? O Maracatu Nação Malunguinho, a gente tem página, tem tudo na internet, mas
o que mais motiva a gente a continuar é esse trabalho social, é a família. Então a gente tem até um lema, a gente juntos somos mais fortes. Minha gente. Que é que a gente chama, a gente diz assim, sou bonirê, juntos somos mais fortes. Pois, olha, gente, eu só tenho a agradecer. Hoje a professora Carla deu aqui um show, um banho de vivência do maracatu. E o que é mais interessante foi quando ela pontuou que o maracatu, assim como os esportes, a arte e a dança, salvam vidas, não é isso? Então, estudante, fica para vocês essa questão de vá conhecer o ritmo pernambucano, já que nós estamos aqui nesse papo falando valorização, né? Interessante que hoje nós estamos falando de uma pessoa, de uma personalidade, e sim de um patrimônio imaterial do povo pernambucano, que é o maracatu, os maracatus, né? Como a professora falou, os maracatus, não o maracatu. Então, só tenho a agradecer. Gente, muito obrigado por muito hoje. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigada, então, prof. antes de mais nada, um desafio para os estudantes. Aí eu desafio os estudantes de vivenciar, tocar o maracatu, ou dançar, ou tentar fazer a musicalidade, pegar, consultar lá no YouTube, ver alguns sites que tem, algumas páginas que tem lá contando sobre o maracatu lá em São Paulo, Rio de Janeiro, para você ver que não está sendo mantido só aqui essa cultura, é mantido fora também, está crescendo essa ideia das pessoas quererem vivenciar o que a gente tem aqui. Quer saber por que o pessoal lá de Pernambuco é mais feliz? Então, gente... Mas, não desvalorizando nenhuma cultura, tá, gente? É só para somar e sejam conscientes, e é uma oportunidade, sim, de você conhecer, e aprendizado é sempre importante. E também, muito obrigada. E nós vamos agradecer aos nossos intérpretes de Libras e a Ronaldo aí na técnica, sempre aí talentoso. Fazer um coraçãozinho. Obrigado, Ronaldo. Então, por hoje é só, minha gente. Fique conosco aqui com a Educapé, e a professora Carla voltará numa próxima oportunidade, desde já, certo? Obrigada, prof. Muito obrigado.